Bem, bom dia a todos, Deus os abençoe. Entramos aí? Bem, estamos em casa. Como quando a gente sai do quarto, já banhado, assim, preparado, e vai para a sala e começa a falar com a família. Bem, já estamos prontos para sair e estamos assim já nos preparando para sair para a ceia das bodas do Cordeiro. Sempre estamos conversando e continuaremos conversando quando estivermos transformados. Vocês vejam como Deus está nos preparando para esse glorioso evento. E quando falamos assim, é como que estamos nos preparando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É a preparação para irmos daqui. Olha quem está por ali. Deus te abençoe. Estiveram em Villahermosa. Foram conosco e regressaram conosco. Como se chama? Félix. É uma alegria tê-lo lá. Estava como meu guarda-costa. Meu guarda-costa invisível. Eu estava bem relaxadinho aí. É bom, eu tenho o Félix aí. Mas nós estamos nos preparando para irmos. E vejam, todas essas coisinhas são coisas assim do dia a dia. Como é a preparação? Já está gravando? Bem, aconteceu em um lugar assim também. Aconteceu comigo, eu estava gravando. Eu estava filmando e eram tantas atividades e em uma, aconteceu comigo uma vez, depois não aconteceu mais. Eu montei a câmera, coloquei os cabos, coloquei todos os videocassetes e aí tinha um monte de videocassete gravando, todos conectados e colocamos as máquinas e tudo gravando, eu coloquei a câmera e fui. E irmão, ele já estava indo como meia hora ou mais. Quando eu olhei para cima e eu não vi a luzinha vermelha acesa. Olhei os videocassetes, bom, estão gravando. Fiquei de pé aí e clique. E a gente, isso nunca tinha acontecido comigo. E na frente da câmera tinha uma luz grande vermelha. E eu acendi a luzinha pequenininha em cima, vermelhinha. E o irmão William falando e disse: bem, no final, você colocou a câmera para gravar como na metade, não foi? E eu disse: ups. Sim, aconteceu comigo, imagina. Mas os videocassetes, o Super Vídeo tinha gravado. Naquele tempo gravava nisso e em DVD Pro, que era um formato digital que tinha surgido naquele momento. Bem, o que nós estávamos falando era da preparação para já sair daqui, desta terra, desta dimensão, para a ceia das bodas do Cordeiro. Vocês vejam tudo o que está acontecendo, por mais simples e singelo que seja, e tem que dedicar tempo. Por exemplo, agora estamos falando do que aconteceu nesses dias, de outros tanques mais, para reservar água, armazenar água. Aqui o que fazemos é que nós colocamos água para circular. É o curso que vai dando, vai colocando em um tanque, tirando de um tanque e enchendo com água limpa. E o sistema que nós temos em vários lugares de água, ela está já filtrada, ela é filtrada. E também tem a parte de ultravioleta. E tem uma dessalinização. É um equipamento caro, mas a água fica boa. E o que eu dizia a vocês é que a água é muito importante. Veja se é tão importante. Eu não sei se eu cheguei a ler esse escrito. Muito antes de fazer a carpa,
Não tinha base, os arquitetos não tinham desenhado ainda. Tinha o conceito de que seria um teto aberto e a igreja um teto aberto. Em inglês fala um open tent. E ainda não mentalizava a magnitude do que é um telhado que não pesa, somente a estrutura. Mas ao ser tão grande, se torna uma sombrinha. E por baixo o vento, se não ter um bom alicerce, então o vento pode levantá-la. Mas não tinha nada de estrutura do piso. A parte do engenheiro, o que são as varetas, a grossura do concreto, a sapata e tudo isso. E o irmão William me disse, olha, ele escreveu para mim que toda a parte de baixo da carpa seja um tanque de água. Chegou a um ponto que começaram já desenvolver o projeto do alicerce da fundação. O engenheiro disse, olha, não pode colocar um tanque aí embaixo. Primeiro porque vai gente e vão pedir aí uns códigos. E outra coisa é que as fundações não são normais, são alicerces, fundação específica para aguentar esse teto. E vai ser muito difícil você colocar um tanque aí embaixo, porque teria que quadricular paredes grossas e tudo para aguentar. Como vai ter um buraco aí embaixo? E se está pondo para resistir terremoto e tudo, então isso poderá te causar problemas. Aí eu falei para ele, ele me disse, bom, então procura forma, então. Eu já te disse a preocupação que eu tinha. Agora você procura forma, então, de uma outra forma, armazenar água. Assim que vejam o importante que é a água. E em todas as congregações tenham também seu tanque de água. Porque depois, quando estiver na seca para buscar água... Bom, aqui aconteceu com a gente em Porto Rico, que racionaram... anos anteriores racionaram a água e até que o caminhão chega a esse lugar, a esse povoado, e cada um ir buscar o seu baldezinho de água, seu baldinho de água, porque a seca estava aumentando e para não gastar toda a água de momento, aí dizia, não lava o carro, não vai colocar, vai aproveitar a água da máquina, não vai dizer que não se banhe, porque tem que se banhar, mas a pessoa tem que ser cuidadosa, não banhar aí à vontade debaixo do chuveiro, porque vai estragar a água, então banha rápido e sai, mas esse foi um tempo de seca e estamos nos aproximando ao momento que até isso vai ser dificuldade, vai ser também a água, vai ser também dificultosa para consegui-la nesse tempo. Por isso eu digo que nos outros países todos têm o seu reservatório de água e faz ela circular, vai usando, e um cano por outro lado jogando água e vai enchendo e esvaziando. E usa desse mesmo reservatório. É isso que estamos falando agora. Agora, imagina, parece algo. E recorde que Porto Rico, aqui é uma ilha, e o que está aqui tem que aproveitar, porque daqui até que chegue aqui, então aqui aproveitamos tudo. Porque os negócios são assim. Se a gente não aproveitar, vem outro e o aproveita. Bem, vimos como Deus está nos abençoando também. E está nos ajudando e toda a igreja a se preparar. E é o ministério de Elias percorrendo o planeta Terra completo. Para que assim como Eliseu ali percorreu o seu quarto. Veja, eu tenho um lugar, eu não ia sair, mas já que temos essa oportunidade de falar essas coisinhas, então poderemos aproveitar aqui. Aqui o irmão William nos falou, nesta mensagem que nesses dias foi falado, do que aconteceu com o filho da sunamita.
Essa aqui foi o que queres que eu faça por ti, o tema da mensagem, 10 de maio de 2000. Aí já tinha começado os batismos em abril, ou seja, um mês antes. E nesta mensagem ele nos disse assim: agora recordem que primeiro Eliseu tinha dito a Geazi: vai com o cajado, vai com o meu cajado e coloca em cima. E vejam, certamente Geazi, como ele não cria em Eliseu, melhor, era um mestre, uma pessoa que ele respeitava. E certamente quando entrou, como não tinha ninguém, com certeza deixou a porta aberta, colocou o cajado em cima. E é dessas pessoas que não... Era dessas pessoas que não espera, não medita. Isso aí, eu não sei se a Escritura fala que ele revisou quando ele deu testemunho, que não reagiu a algo assim. Isso aí não desperta, não reage. Ele não foi paciente. Ele não teve paciência. Agora, vejam que Eliseu conhecia quem Geazi era, porque ele poderia ter dito para a sunamita: vamos esperar. Geazi vai voltar com o menino. Mas ele sabia que não ia despertar. Agora veja, ele disse: através das eras tivemos a 7ª era, onde Elias apareceu na sua 4ª manifestação, e vamos dizer que esse foi o quarto de Elias para a sua 4ª manifestação. Mas o quarto de Elias para a sua 5ª manifestação é a era da pedra angular. E aí é onde estarão e onde virão, de onde virão na ressurreição, aí virão na ressurreição os santos das diferentes eras, e onde os escolhidos do nosso tempo serão transformados. No quarto de Elias, em sua 5ª manifestação, que seria o Eliseu com a dupla porção, porque terá a porção de Elias e a porção de Moisés. E agora vemos que o profeta Eliseu entrou no quarto, fechou a porta após si. Ou seja, ele entrou, fechou a porta e deitou sobre o menino. Colocou suas mãos sobre as mãos do menino, seus pés sobre os pés do menino, o corpo sobre o corpo do menino, seu rosto sobre o rosto do menino, e aí aqueceu o corpinho que já estava frio. Vejam, já fazíamos como 2 anos, o corpo, a igreja noiva, fria, sem palavra, e faltava algo. Elias tinha que aparecer no quarto certo para aquecer a igreja. Porque quando o corpo morre, fica frio. Agora o corpo aqueceu. O calor do corpo de Eliseu. E depois Eliseu caminhou no quarto e deitou novamente sobre o menino. Ou seja, que aí o profeta, caminhando no quarto, estava recebendo a revelação de Deus. Ou seja, veja, no primeiro momento Eliseu já não disse não, e já se foi, não. Ele não fez como Geazi, ele esperou. Por isso nós temos que ser pacientes. E quando você pedir algo a Deus, seja paciente. Ele escuta. Olha, mais ainda, Ele sabe. Antes de você pedir a Ele, Ele sabe o que é que você necessita. Somente tem que esperar, mas necessita falar a palavra, requer falar a palavra, requer que a pessoa
fale. E fale com o que vai lhe dar, ele vai responder sua oração, sua petição. Agora, na era da pedra angular, que vem a ser o quarto do quinto Elias, que seria o quarto de Eliseu, que vem com uma dupla porção, que será o quinto Elias, vemos que ele estará caminhando por toda a sua era. E estará trabalhando e estará recebendo a revelação divina. E sua era cobre todo o território latino-americano e caribenho e chega até onde estiver cada escolhido de Deus, até mesmo em outras nações. Portanto, ele estará caminhando por todo o seu quarto, sua era. Agora vejam como tudo isso é uma realidade hoje. Se está caminhando pela era que pertence ao quinto Elias e ao segundo Moisés e ao segundo Yeshua. E também vemos que depois de caminhar no seu quarto, voltou e deitou sobre o menino da mesma forma, mão sobre mão, corpo sobre corpo, pé sobre pé, rosto sobre rosto e boca sobre boca, e então o menino espirrou 7 vezes, e 7 é um número completo, algo completo, e o menino veio à vida. Agora os mortos em Cristo das eras passadas vão ressuscitar, e nós que estamos vivos seremos transformados, e agora no nosso tempo percorrem 7 etapas de uma forma consecutiva, e nessas 7 etapas os 7 trovões do Apocalipse 10 emitem suas vozes e revelam o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim receberemos a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados, e para os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Veja, quando ele falou aqui, estávamos no 2000. E como Deus é um Deus eterno, não é um Deus de tempo, como depois ele nos disse que no cumprimento da visão da carpa, da terceira etapa, aí os trovões estariam emitindo suas vozes. E aí seria já de uma forma consecutiva. Mas, espera aí, se estava dizendo que estava vivendo isso, mas vejam, apenas tinha começado os batismos aí. Mas vejam, esse mistério estava velado ainda, e por isso aí não percebia, os escolhidos não percebiam, nós não sabíamos, em realidade, onde estávamos naquele momento. Agora vejam que para a gente olhar e assim ver toda a área das eras, não olha tudo desde a quinta, nem a sexta e nem a sétima, mas olha tudo desde a pedra angular. Aí sobe sobre uma beirinha aí, e quando você olha para todos os lados, aí você vê todas as faces, vê todos os ângulos. E você poderá até fazer um percorrido de uma virada de 380 graus ao todo e ver todo o panorama. E aí é onde a igreja noiva está hoje, neste aposento alto, no quarto do rei, olhando e então compreendendo tudo o que foi falado, e agora compreendemos tudo isso que ele falava. Agora nós vemos bem. Agora é o real cumprimento de tudo o que foi falado. Assim que podemos ver a Cristo, o leão da tribo de Judá, clamando como quando o leão ruge. Aí temos os 7 trovões do Apocalipse capítulo 10. E tudo isso é para a bênção da igreja do Senhor Jesus Cristo. E vemos que esses 7 espirros do menino concordam com tudo que os 7 representa, até os 7 trovões também. Aí temos 7 trovões saindo desse menino, daquele menininho. E depois que ressuscitou, Eliseu o pegou e entregou a sua mãe. O mesmo que pela palavra de Deus colocado na mente, no coração e na boca de Eliseu, deu a palavra de que teria um filho, e teve, e agora, quando o menino morreu e foi colocado no quarto de Eliseu e sobre a cama de Eliseu, foi trazido à vida e o entregou fisicamente também, ressuscitado, vivo. Se foi de gozo e felicidade quando aquele menino nasceu, agora é de maior alegria e felicidade quando Eliseu o entregou ressuscitado.
Veja, no começo, ele criou o homem pela palavra falada. E ele se alegrou. Imagina ter alguém à sua imagem. Depois criou um corpo do pó da terra. Porque vocês vejam, tudo que Deus é, Ele deseja para seus filhos, porque são parte dele. E ele se alegrou disto, desta vida, e fez, soprou alento de vida, se alegrou, estava contentíssimo. Quando a palavra foi falada, falado a vida, a ressurreição, nesse tempo final, sobre um corpo que já tinha ido, porque estava morto. Somente os aparelhos mantinham ele ali. E foi falado a palavra. O mesmo Criador que criou e trouxe a vida, um corpo, aqui o ressuscitou em um ser humano que tinha morrido. E em algo simples, que talvez muitos não viram ou não compreenderam o que aconteceu naquele dia ali. E depois ele sempre me dizia, obrigado por orar por mim. Tinha que ter um homem que fizesse um ato, como aqui Eliseu fez um ato para ressuscitar esse menino. E esse evento, algum dia vamos compreender abertamente o que significou e o que significa para a igreja noiva. O que isso mostra e o que isso representa. A palavra foi falada por boca humana e um homem ressuscitou. Agora, quem está conosco? Quem está nos guiando? Não é o véu de carne, não, para nada. É Ele. É Ele que está por trás. É Ele que sempre guiava o irmão Branham. Faça isso, faça aquilo. E muitos estavam contra o irmão Branham. Por que fazer essas coisas? Pois era o anjo que mandava ele fazer. Talvez se aparecesse visivelmente, tinham que brigar com o anjo. Não fala para o irmão Branham fazer isso, falar isso. Porque não iam crer, os incrédulos não creem, mesmo que vissem. Mas veja, o mensageiro sempre se move pela direção divina, guiança divina, e isso é o Espírito Santo, e ele ouviu. Ele viu o homem e viu a coluna de fogo que estava aí. Consequentemente, o mesmo guia que guiou o povo hebreu é o mesmo guia que está guiando o povo da noiva para a terra prometida do novo corpo. Agora vocês vejam, quando os mortos em Cristo ressuscitem, será um momento de regozijo para todos nós e para Deus também, vê? E quando formos transformados, será um momento de alegria e felicidade para Deus e para nós também, para os anjos e para todos que estão no céu. Agora requer estar onde? No quarto de Eliseu, que vem a ser a era da pedra angular. Aí é onde a ressurreição será realizada. E agora vocês vejam, na primeira vez que Eliseu disse à mulher sunamita, o que queres? Ela estava bem, não necessitava de nada, mas agora nesta ocasião, melhor, não mandou buscar. Ela não mandou buscar Eliseu. Mas bem, ela buscou Eliseu. Porque ela queria que Eliseu lhe concedesse algo. E o que era? A ressurreição do seu filho. E agora, o que é que a igreja do Senhor Jesus Cristo quer nesse tempo final? Pois a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação de nós que vivemos. Agora, vejam, não é na dispensação da graça e não é por denominações, não é pelos jeses que mesmo tendo a palavra, vai trazer a ressurreição e a transformação. Não vale nada ter o cajado. Eliseu não lhe valeu de nada, Jesus, ter o cajado, porque não pôde trazer à existência a vida daquele menino. E nesse tempo não vale nada que tenham o cajado
se estão em uma era passada e em uma dispensação passada, não vai acontecer a ressurreição pelo que eles façam, pelo trabalho que as denominações façam. Mas pela palavra deste Eliseu, neste tempo final, no seu quarto, a era da pedra angular, na parte alta, o quarto do rei. Para isso, Cristo, com grande voz de trombeta, vem com seus anjos, envia seus anjos, corrige o clamor de trombeta para chamar e juntar seus escolhidos e para depois ressuscitar os mortos em Cristo e transformar nós que estamos vivendo. Quando fala de chamar e juntar com grande voz de trombeta, vejam onde essa escritura está cumprindo plenamente hoje. Porque é na era da pedra angular onde é feito o chamado. E aí sobem todos que pertencem a essa era. E então aí são recolhidos e depois os escolhidos do povo hebreu, que estão representados aí também nessa escritura. Mas veja que na maioria das vezes ele dizia chamar e juntar os escolhidos, ele dizia 144 mil. Mas aí está também a noiva, que foi chamada e juntada nesse tempo final, na era da pedra angular, em nossa era. Assim que temos estado vendo o Eliseu de hoje percorrendo, ou seja, Elias em sua quinta manifestação, que está representado ali em Eliseu com aquela dupla porção, percorrendo seu quarto, sua casa, percorrendo o lugar que tinham preparado para ele. Porque aquele lugar foi preparado para que quando ele passasse, descansasse ali, deitasse ali e depois continuasse seu caminho. Agora a igreja lhe preparou um lugar para Eliseu. Lhe preparou sua alma, lhe preparou seu lugar santíssimo. E ele está passando por todos esses lugares e está dando volta nessa casa, nesse coração, para trazer a vida um corpo novo e nos transformar. E estar boca com boca, nariz com nariz, olho com olho, mão com mão, o Espírito Santo se fundindo em cada escolhido. Isso é o que ele está fazendo hoje, no meio da sua igreja. Você não sente vontade de gritar, chorar, porque é uma obra tão gloriosa e tão maravilhosa que ele está realizando hoje, que nós podemos tocá-la, palpá-la, podemos sentir que ele está aí nos dando vida, alento, e é um alento para a eternidade, é um alento que vai produzir no nosso corpo a transformação, porque é ao redor dessa palavra, em torno dessa palavra, que seremos transformados, o mesmo que aconteceu com Abraão e Sara, pois ao redor desta palavra, vocês viram uma pomba, quando a pomba macho, a pomba mulher, a fêmea, pombo, faz assim, ela arrulha, aí ela está paquerando, está dizendo palavras de amor. Em Cantares tem vários detalhinhos bem lindos. Minha pomba, minha amada, vê? Aí arrulhando, e assim o Espírito Santo vai arrulhando toda a sua noiva e se pondo em cima dela. Toda vez que um escolhido aparece, aí sobe em cima e pousa no coração, em sua alma, e lhe fala palavras de amor. Ele diz: aqui estou, reviva, viva, traz a vida, ó Espírito de Deus, a esse corpo que nasça na era da pedra angular e desperta esse filho dele, desperta esse filho de Deus. E não tem forma que nega que é uma pessoa que não veio de Deus. O que é de Deus ouve a voz de Deus. Portanto, Deus está nos arrulhando nesse tempo final, nos trazendo palavras de vida eterna, palavras que ao redor dela Ele está nos transformando. E chegará o momento que aconteceu aqui? Antes eu tinha rugas, antes eu tinha entradas, antes eu tinha cabelo branco e agora acabou tudo isso.
Tudo será algo tão simples, onde vamos estar familiarizados até mesmo com o próprio corpo. Porque, olha, eu estou como quando eu já senti isso antes e vai começar a recordar. Recorda quando você estava comigo? Quando eu estava criando, você estava aí comigo. E recordaremos todas essas coisas, ou seja, virá ao consciente. A obra que Deus está fazendo é algo tão grande que estaremos experimentando esses frutos da terra prometida à medida que Deus vai tornando o nosso subconsciente consciente. E será algo que, vejam, com 10% veja tudo que o mundo fez. Somente um 10% de conhecimento, quanto mais com 100%, não terá limites no que estaremos fazendo. Por isso, falei umas palavrinhas ontem, vejam, quando ele disse, me dê uma igreja, e Deus fará em um ano. Agora, o irmão William também tinha falado que antes da transformação estaríamos experimentando certas coisas e esse poder estaria na igreja sem limites. Agora, ele disse também 6 meses. Mas aí 6 e 6, aí já temos um ano. Ou seja, os 6 meses que ele disse, em uma fita que ele disse, talvez 6 meses. Pois em um ano cabe os 6 meses. Aí já temos um ano. E possivelmente, nos últimos 6 meses, então, com todos os power, toda a tecnologia. Começa de uma forma progressiva. O que falta a você? O que falta a você? Cada um. E a gente... você fez isso? Sim. Olha, mas vamos analisar aqui. E recordem que tudo é por direção divina. E Ele nos guiará e estará nos guiando. Para todos, para não usar também para o seu próprio proveito, mas tudo isso é para os escolhidos de Deus. Porque agora você pode ver a atitude de muitos, você pensa que Deus vai dar um poder a uma pessoa que age de certa forma ou que está atuando de certa forma hoje. Para isso é o tempo de prova. A prova, e aí vai tirando o que tem no coração. Ele não disse em Deuteronômios, capítulo 8, que te fez passar isso, te fiz passar isso, te fiz passar isso para te provar, para ver o que tinha no seu coração, se guardaria ou não minha palavra. Ou seja, vejam que tudo tem um propósito. E muitos que tinham coisas guardadinhas, e vejam, tiraram, como fala, saíram os espinhos, o que tinham por dentro. Porque se não tiveram tempo de prova, então não se veria o que tem no coração. E como é um tempo que tudo vem à luz, agora tudo isso já estaremos experimentando, e à medida que a abertura vai se aproximando mais e mais, vamos necessitar mais e mais desses frutos. E vamos necessitar mais da guiança e da direção divina, e que seja Ele que atue e não nós, Ele que faça e não nós. Vamos necessitar não de nós mesmos, das coisas terrenas, já vamos começar a depender dEle, e depender dEle, e quando já não possamos depender de mais nada, que não se preocupe, que tem um reino maior, o qual está por cima deste reino, e aí sim que não tem limitações. Os ministros têm que colocar as pilhas, porque tem um povo que está se preparando e o ministro tem que estar preparado também. Assim que Deus ajude os ministros e ajude o povo para que sigamos adiante nesse caminho e poder entrar, cada ministro entrar com o seu grupo ao corpo novo e à ceia das bodas do Cordeiro. Não aconteça que o grupo entre e o ministro não. Todos queremos entrar. E não dar também liberdade ao ministro de
por causa da sua posição, fazer coisas que afetem a obra. Ou que faça tropeçar os irmãos, faça os irmãos tropeçar. Deve tomar cuidado com isso. Porque o Espírito Santo os estaria usando e seriam de grande ajuda e de bênção nessa etapa que vem, para que assim em seus países também possam ser braço direito desse instrumento. Mas também recordem que a igreja noiva, que é o grupo que você também pertence, está se preparando. Você é um privilegiado que Deus te deu essa posição de ser um ministro, que é uma das posições mais altas. Depois do profeta, é o ministro. Portanto, valorize essa posição e a honre. E se prepare para que Deus possa te usar. Ontem estive falando com o Baroyeta umas coisinhas, que é bom que lá, depois lá, eu lhe comentei e vou falar com o irmão Miguel também, porque desejamos que todos estejam preparados e que eles divulguem isso. Depois veremos como vamos fazer, mas tem coisas mais profundas aí que é para ministro e ficaria entre ministros. E continuaremos falando com eles de tudo isso, porque para dar um poder e dizer faça isso, é porque tem que ter uma plena confiança neste pastor e em vocês os escolhidos também. Ou seja, todos temos posições importantes e todos vamos fazer um trabalho muito importante nesse tempo da apertura. Por isso ele me disse, me dê uma igreja. Então não é somente o pastor, é a igreja completa. Mas se o pastor não se preparar, não se consertar e não estiver alinhado, então como vai pretender? Isso passará à congregação. Me dê uma igreja, ele disse, na página 154, disse. Quando esse povo, esse grupo possa tomar a palavra e colocá-la bem, então vejam que é um grupo. Então partirá, cortará. Veja que tudo isso é o que estamos e estamos nos aproximando para chegar a esse momento glorioso desta manifestação grande e gloriosa dos filhos de Deus, onde o mundo verá e vai experimentar esse poder de Deus em filhos e filhas de Deus sem limitações. E estaremos dando uma demonstração do poder de Deus para o mundo inteiro, e o mundo vai dizer verdadeiramente, isto era de Deus, verdadeiramente, isto era o que os profetas tinham falado. Mas veja a porta, vai chegar um momento que será fechada. E já não terá oportunidade para entrar, como as virgens que bateram a porta e disse, Senhor, abre-nos. Ou seja, que essa porta que foi aberta no Apocalipse 4, em algum momento será fechada. Porque se é batendo a porta, é porque estará fechada. Mas no Apocalipse 4 vemos aberta, uma porta aberta no céu. Mas de um momento ao outro, essa porta será fechada. Que nesse tempo de anistia, Deus nos ajude para estarmos preparados e estar dentro, não sai nem para arrumear, nem para remoer, porque se sair um espírito desse pode te agarrar. Bom, tem uma... Mas isso vai tomar mais tempo. Estaria bom para todos nós sentar aqui e falar disso. Mas isso romperia o protocolo e tudo. Os filhotinhos já estão... Bom, já estão lá. Estão escutando? Que bom. E eu não queria interromper. Já tomei 5 minutos de lá, mas... Tem 2 histórias que eu estava lendo nesses dias e o Senhor está me mostrando várias coisas importantes aí. O que é a pessoa sair um pouquinho para olhar
Deixa eu ver como está por aqui. Como uma vez um ministro, em 99 por aí, é o ministro de um país. Ele me disse, bom, à noite eu fui analisar como o diabo estava ainda com as coisas dele. Eu não sei se essa pessoa fez assim. E eu passei por ali para ver, mas esses não mudam. Não é que eu crie, mas ele tinha dado uma volta por ali, analisado certas coisas e disse, esses garotos não mudam, está pior. E eu fui fazer uma revisão para ver como estava. E eu me lembrei disso, mas nessa história que eu vou ler em algum momento, aí onde uma jovem tinha recebido o Senhor e fez algo e lhe veio um espírito. Agora, teve um ato que aconteceu aí, e o irmão Brah, a forma que ele relata, que seria de grande ajuda para nós. Veja também o que aconteceu com aquele que tinha, que chamava Legião. Isso também lá foi um espírito. Depois teria que procurar. Se lembra? Me lembro como foi essa história. Depois procuram. Quando ele falou a palavra, aqueles demônios saíram, eles falaram, não nos incomode, deixe-nos entrar nesse rebanho de porcos. Ou seja, que tem espíritos que entram nas pessoas e as próprias pessoas sabem que está mal, está fazendo algo que está mal, que aconteceu algo. E quando ora pela pessoa e sai, tem casos assim que o irmão Brah conta. Eu estou falando assim por cima, depois vamos ler bem, para que também tudo isso seja de ajuda. E às vezes os pequenos descuidos são os piores. Agora o importante é que estejamos focados em nossa meta, que é nossa transformação, sem que nada nos desvie e nada nos atrapalhe. Sigamos olhando o alvo, que é nossa transformação. Que Deus os guarde e os abençoe. Bem, no próximo domingo eu estarei na Argentina. Passarei um momentinho de passada, é um voo de passarinho aí pelo Brasil, tenho um compromisso lá, e depois seguirei para a Argentina. Estejam orando por essas atividades, e tudo está sendo realizado conforme o programa. Também estaremos em Palmira, em setembro, ou seja, eu estive falando com o irmão Miguel de certas atividades que estarão sendo realizadas e estaremos fazendo os anúncios, mas vejam, é o Eliseu com essa dupla porção percorrendo sua casa, buscando e selando seus escolhidos, boca com boca, nariz com nariz, olho com olho, braços com braços, mão com mãos, pés com pés, barriguinha com barriguinha, tudo se fundindo em um só, tornando um só, porque somos um só corpo. Assim que os amo de coração, sigam adiante, perseverando, falta pouco, veja, falta muito menos do que os apóstolos estavam vivendo lá. Eles podiam ouvir quando Jesus dizia, vigiai. Mas esse vigiai era para nós. Vigiai, para que não passe sem nós perceber a forma tão simples que Deus está cumprindo tudo. E depois, mais bem, ficaremos com as palavras que é assim, eu pensava, eu cria. Melhor, que a nossa boca sempre diga, eu criei, eu vigiei e aqui estou transformado.
Isso é o que tu, ó Deus, prometeste, e isso é o que eu recebi. Assim que sigam perseverando, porque é até o fim. Não é perseverar pela metade. Não é, deixa eu ficar na minha casa e esperar que ocorra a ressurreição, para então eu ir ali. Assim qualquer um. É o que perseverar e trabalhar, porque para cúmulo também, se não fizer nada na etapa e era da pedra angular que está vigente, que o Espírito Santo está realizando essa obra, se não trabalhar e não fazer nada a favor disto, como a gente vai desejar pessoas preguiçosas no seu reino? Então, esses então estarão depois do milênio e lá serão julgados. Se saírem bem, terão vida eterna. Se não saírem bem, serão destruídos. Em alma, espírito e corpo. Mas os que estão na era da pedra angular, trabalhando, orando, lutando, perseverando, e não se importando com as adversidades, seria o saco de pancada, mas não importa. Diz que o último, bom, é o sorriso. O último que ri melhor. O que ri por último ri melhor, e fala que o Senhor rirá deles. Talvez antes o Senhor chorará, mas depois rirá. Que zombe das lágrimas, zombe das tristezas, zombe de tudo isso, não tem problema. No final eu rirei. O Senhor disse. Ou seja, que tudo contribui para o bem. Assim que Deus os guarde e os abençoe. E ânimo. Porque somos um povo de ânimo, de alegria. Que às vezes desce uma lágrima por aí, mas enxuga e segue em frente. Porque ainda somos humanos e sentimos. E às vezes ficamos tristes, mas também nos alegramos. E regozijamos e rimos e seguimos em frente. No final, toda lágrima será enxugada. E isso é importante. Assim que Deus os abençoe e os guarde e continuem perseverando até chegar à meta. O ministério de Elias percorrendo a era da pedra angular. Sua casa, seu lar, onde ele sente o conforto. Toda vez que ele entra no coração de cada escolhido, oh, que conforto tem aqui. Lá ele não tinha onde recostar sua cabeça, Jesus disse. Hoje, em sua vida, ele encontrou não um lugar, mas muitos lugares onde recostar não só sua cabeça, mas o seu corpo completo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. Os amo. Bom proveito para os que vão tomar o café da manhã. Amém. Vamos, nos veremos. Deus os abençoe.